Bom dia. No nosso segundo dia de oração pelos nossos filhos, o tema hoje é crescimento na graça. A passagem é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro diz: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Nós vimos ontem sobre orar pela salvação dos nossos filhos e pelo desenvolvimento da salvação dos nossos filhos. E hoje nós estamos orando para que o Senhor abençoe, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Crescer na graça, né? A graça que é o favor do Senhor, a graça pela qual nós somos salvos. A graça não é algo estático, a graça é algo que se vive, né? A graça, nós precisamos experimentar dela. E ao vivê-la, nós seremos canal da graça do Senhor na vida de outras pessoas. Nossos filhos precisam experimentar isso. Nossos filhos precisam viver, experimentar, receber. Muitas vezes, nós temos dificuldade de viver aquilo que o Senhor nos oferece, né? De receber aquilo que o Senhor nos oferece. Esse final de semana, nós tivemos uma ministração para as crianças do servo mau. Ele foi perdoado pelo rei. E não perdoou, né, aquele que o devia. Ele devia muito para o rei e ele foi totalmente perdoado, né? Ele clama pela misericórdia, ele pede mais tempo e tal, e o rei vem e perdoa a dívida dele. E ele vai e não faz o mesmo. E a dívida que a pessoa tinha com ele era bem menor. E ele não perdoa essa pessoa, pelo contrário, lança essa pessoa na prisão e tal. E aí contam isso para o rei, e o rei se indigna, e o rei também coloca ele na prisão, sob tortura, até que ele pague toda a dívida que é infinitamente maior. O Senhor Jesus, ele nos perdoa. Ele derramou o seu perdão na cruz. Mas às vezes a nossa mente está tão presa naquilo que nós devemos, nos pecados que cometemos, na culpa, que o servo chega para o rei e fala assim: me dá mais tempo para pagar. Aí ele recebe o perdão, mas ele sai de lá com a mentalidade: eu preciso fazer alguma coisa para pagar, né? Será que talvez assim, por isso que ele vai lá e fala, né? Não, eu preciso receber dessa pessoa que me deve, porque eu tô devendo lá, eu tenho que pagar lá. Então, quer dizer, ele foi perdoado, mas ele não entendeu, ele não recebeu esse perdão, né? Ele saiu ainda daquela conversa onde foi liberado o perdão para ele, com a mentalidade de: estou devendo, preciso pagar, preciso fazer alguma coisa, ganhei mais tempo, né? Não ganhei o perdão. Então, os nossos filhos, a gente precisa orar para eles, para que isso, na mente deles, eles saibam experimentar aquilo que Deus já fez por eles. A graça derramada, a graça que salva, a graça que transforma, a graça que pega pecadores como nós e nos transforma em filhos de Deus. Então, a nossa oração deve ser: Deus, que os nossos filhos experimentem de Ti, que os nossos filhos experimentem e saibam receber aquilo que o Senhor deu para eles, em nome de Jesus. E no conhecimento, né, esse conhecimento que está aqui, a palavra original dele, ele vai falar de um conhecimento subjetivo, experiencial e íntimo. É um conhecimento que os nossos filhos não podem ter porque minha mamãe fala isso, meu papai fala isso, ou seja, do que a gente fala. Não, eles têm que experimentar. Eles têm que, assim, conhecer de uma maneira viva e íntima. É assim que nós temos que orar para que eles conheçam Jesus. Que eles tenham experiências com o Senhor. Às vezes eu oro pedindo para o Senhor que aquele devocional que a gente faz à noite, por exemplo, com o nosso filho, que no dia seguinte que o Senhor permita ver ele em ação, ver ele em prática. Eu já vi o contrário também. O Joca, muitas vezes, tá fazendo o devocional, ele vem com o livrinho: mãe, olha isso, mãe, Deus está falando comigo, olha isso. Aí ele lê um parágrafo e ele fala assim: tá vendo, mãe? Aquilo que eu falei lá da escola, aquilo que aconteceu na escola tem a ver com isso. Jesus está falando comigo. É isso. Que eles experimentem, que eles andem com Jesus, que eles vejam Jesus agir, entendeu? Quando eles oram, quando eles colocam em prática aquilo que eles aprendem nas Escrituras. É esse conhecimento que nós temos que orar pelos nossos filhos. E claro que, mesmo sendo algo que eles têm que viver e experimentar, isso também coloca uma responsabilidade sobre nós.
Porque a maneira como ele tem visto eu viver, eu experimentar de Deus, desperta nele querer viver isso também? Ou ele vê uma mãe, um pai que faz por obrigação, ou faz da porta para fora, aqui dentro de casa é outra coisa, é outra conversa. Ou ele vê a coerência, a constância. Nós precisamos pedir isso. Esse crescimento na graça e no conhecimento é algo que nós devemos pedir todos os dias para nós também, não só para os nossos filhos. E pedir ao Senhor que Ele transborde, que nossos olhos vejam essa graça derramada no nosso dia, que a gente tenha essa experiência e que os nossos filhos vejam em nós, a gente tendo essa experiência e desejem, eu quero viver isso. Eu vou prestar mais atenção, porque se a mamãe falou que percebeu Deus falando com ela ou agindo, como é que é isso? Eu também quero, entenderam? Então a nossa oração hoje é, Senhor, ajuda os nossos filhos a crescerem na graça e no conhecimento, a experimentarem de Ti, a que as Escrituras ganhem vida na vida dos nossos filhos. E faz isso em nós também, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia de vida que nós podemos começar na Tua presença, diante das Escrituras, buscando, ó Deus, mais de Ti e principalmente, Senhor, nessa semana de oração pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos despertado e se nós estamos aqui hoje, Senhor, aprendendo mais de Ti e aprendendo como orar, é por causa do Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou. E o Senhor tem falado conosco, Pai, que nós precisamos estar na posição que o Senhor nos confiou. O Senhor nos deu lares, ó Deus, para cultivar, para cuidar, para guardar, para edificar. Muitas vezes, Pai, o Senhor não nos dá nações, o Senhor nos dá lares. E dos nossos lares virão nações alcançadas. Nos ajuda a ter essa visão espiritual, Pai, sobre os nossos lares. Nesta manhã, nós nos unimos em oração e pedimos, Pai, abençoa os nossos filhos, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, que eles experimentem, que eles recebam, que eles usufruam, Senhor, da graça do Senhor, a graça salvadora, a graça transformadora, a graça, Senhor, que transborda nas nossas vidas, nos transformando dia após dia, Senhor, ó Deus, em pessoas mais parecidas com Jesus. Pai, que eles transbordem e cresçam no conhecimento, Pai. Não um conhecimento teórico de quem é Jesus, mas que eles vivam com o Senhor. Que eles experimentem do Senhor Jesus no seu dia a dia. Que eles vejam o agir sobrenatural do Senhor. Que, como diz Provérbios, que eles reconheçam o Senhor em todos os seus caminhos. Ah, Deus, faz isso, Pai. A começar em nós, nos pais, nas mães. Nos ajuda a vivermos de tal maneira que desperte nos nossos filhos esse desejo, Senhor, de Te conhecer mais, de viver mais com o Senhor, de experimentar do Senhor, Pai. Não queremos ser crentes teóricos, não queremos ser crentes da porta para fora. Nós queremos ser crentes, ó Deus, que amam Jesus, que vivem com o Senhor todos os dias e que isso desperte nos nossos filhos o desejar, o querer conhecer mais o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos declarar sobre a vida dos nossos filhos que nenhuma obra do inferno, nenhum impedimento de Satanás, ó Deus, vai tirar deles essa vivência com o Senhor, vai impedir eles de receberem, de usufruírem aquilo que o Senhor já fez por eles na cruz, Jesus. Nós queremos declarar sobre os nossos filhos que eles serão cheios da graça, do conhecimento e que isso será desenvolvido dia após dia na vida deles. Eles não terão vidas estagnadas, mas eles terão vidas cheias, ó Deus, da vida do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Evangelho ganhe forma na vida dos nossos filhos, que o Evangelho gere vida na vida dos nossos filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, guarda a mente deles, guarda o coração deles, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Pai, abençoa o dia na escola, abençoa, Senhor, a vivência deles em família, que nós sejamos canal de bênção na vida dos nossos filhos. Ah, Pai, que as nossas bocas profiram bênçãos, que a nossa boca profira vida, Pai, dentro das nossas casas, na vida dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos maridos nas esposas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos esse dia ao Senhor. Oramos mais uma vez pelas famílias do Paraná.
Lembramos, ó Deus, também, ó Deus, lá nas Filipinas, Senhor, uma sequência de terremotos, ó Pai, e de tufões, Senhor, e muitas vidas, Pai, perdidas, e ainda não se tem, Pai, direito os números. Nós clamamos misericórdia, nós clamamos, levanta o teu povo, Pai, que está lá na região, para socorrer, para ajudar, e nós clamamos, ó Pai, opera milagres, milagres, Jesus. Salva crianças, Senhor, no meio dessa destruição, desse caos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Sustenta o teu povo que está ali, Senhor. Usa, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Visita o Paraná, levanta a tua igreja, Senhor, para socorrer, para ajudar. Tem misericórdia, Senhor. Em especial, Senhor, como nós temos orado, guarda as crianças que perderam suas famílias. Livra dos homens maus e perversos. Livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que pessoas malignas que querem se aproveitar de situações como essa, em nome de Jesus, esconde elas no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos esse dia a Ti, clamando a misericórdia, a graça, o poder do Senhor sobre nós. Que nós possamos caminhar mais perto de Ti no dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Abençoa a obra das nossas mãos e fica conosco no decorrer desse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia.